Olá! Seja bem-vindo a mais uma aula aqui da nossa redação jurídica. E estamos falando da redação científica do seu TCC. Na aula passada, vimos como escolher o seu tema para o seu TCC, onde encontrar temas interessantes, atuais e onde buscar conteúdo para escrever. Vimos também que metodologias usar na sua pesquisa. Vimos que as metodologias mais utilizadas na pesquisa jurídica é a pesquisa bibliográfica em livros e artigos e a pesquisa de campo. Na aula de hoje, eu vou te ensinar a delimitar esse seu tema do TCC, a identificar qual é a problemática, o seu problema de pesquisa e a identificar também seus objetivos de pesquisa. Uma vez definidos esses objetivos, você já tem os assuntos que você vai escrever em cada capítulo. Não é demais? Então, vem comigo para mais essa aula para fazer o seu TCC brilhante e sem grandes dificuldades. Bem, para produzir o seu TCC, a gente segue um roteiro básico de estudos que eu vou compartilhar com você agora. Olha só, na pesquisa científica, a gente escolhe o tema, que já aprendemos a fazer, o problema de pesquisa e os objetivos. Um objetivo geral e que você vai esmiuçar em objetivos específicos. Essa é a estrutura básica, o roteiro para você fazer um bom TCC. Ao invés de sair pesquisando, escolhendo o tema e escrevendo, você pode perder muito tempo escrevendo coisas que não serão utilizadas no seu texto definitivo depois. Então, vejamos, o tema que vimos na aula passada, você não precisa se preocupar ou ficar tão desesperado. Você vai escolher aquele tema que te apraz, aquele tema que faz seus olhinhos brilharem, aquele tema que te fez se interessar mais pelo curso de Direito, que você gostaria de saber mais, de aprender mais sobre ele, de investigar. Esse tema é muito interessante se ele for um tema atual, porque provavelmente esse tema também suscitará discussões, controvérsias e debates muito interessantes. Esse tema você pode escolher também consultando na internet os repositórios institucionais das melhores universidades do país. Por exemplo, o Uniceub, o UNB, USP, Universidade Federal do Ceará, Santa Catarina, de Minas, qualquer que seja, basta você colocar ali no Google a expressão repositório institucional e o nome de uma universidade da sua preferência. Você entra na página desse repositório, onde estão armazenados os melhores artigos e as melhores monografias daquele curso. Na página de pesquisa de assunto, que vimos na aula passada, você coloca o assunto que você quer pesquisar. Por exemplo, audiência de custódia, juiz das garantias, a nova lei de licitações. Então, você coloca a sua expressão e você vai encontrar inúmeros artigos e monografias sobre isso. Então, você vai ler, porque, afinal de contas, do nada, nada sai. A mesma coisa você pode fazer no Google Acadêmico. Ao invés da pesquisa no Google comum, você coloca ali na aba de pesquisa do Google, Google Acadêmico, e você vai ser direcionado a essa página. Coloque o seu tema de pesquisa e você vai encontrar artigos também sobre ele. Filtre pelos mais recentes, essa é a minha dica, porque provavelmente você vai encontrar os temas mais polêmicos e que suscitam mais discussões. Outro site também para pesquisar bons temas de TCC é o Domínio Público, que é um portal que contém as teses e dissertações defendidas aí no nosso país. Então, é uma forma de encontrar temas bastante interessantes. Mas, uma vez encontrado o tema, vamos aprender a delimitá-lo. Então, os temas podem ser bastante amplos e cabe a nós delimitar para que ele seja pesquisável, tá certo? E há várias formas de delimitar esse tema. Você pega essa sua boa ideia e tenta limitá-la no tempo, ou no espaço, ou algum assunto específico. Por exemplo, você pode falar do tratamento dispensável aos adolescentes em conflito com a lei no Distrito Federal, as internações no Distrito Federal, as medidas socioeducativas, como são cumpridas aqui. Ou no tempo, por exemplo, a aplicação do princípio da insignificância pelo STJ nos anos de 2021 e 2022.
Então, você restringe no tempo ou no espaço, ou, por exemplo, o próprio tema, uma coisa específica dele. Suponhamos, a violência doméstica contra a mulher. É um tema excelente, mas que tipo de violência específica você gostaria de investigar? A violência psicológica? A violência moral? A violência patrimonial? Então, é muito importante delimitar o tema, que a sua pesquisa vai fluir bem melhor. Vamos agora com exemplos práticos, casos de delimitação do tema. Vamos supor que você queira investigar o feminicídio. Bastante interessante, um tema atual, um tema polêmico. Mas o que do feminicídio especificamente? Por exemplo, qual é a natureza jurídica dessa qualificadora que foi inserida no Código Penal e as consequências disso? Então, as qualificadoras podem ser de natureza objetiva, subjetiva, e quais as consequências disso num júri, por exemplo? Como é que vai se quesitar, perguntar aos jurados? Qual vai perguntar primeiro? Pode combinar uma com a outra? Isso tem toda uma repercussão. É um tema relevante, bastante interessante. Vamos a um outro exemplo? Vamos supor que você queira pesquisar o seu tema ressocialização do preso, do apenado. Mas há várias formas de alcançar esse objetivo. Pode ser pelo estudo, pelo trabalho, pelos esportes, pela música, de alguma forma, pelo contato com a família, que você queira tratar essa ressocialização. Então, você pode delimitar assim, ó, um exemplo. A importância do trabalho para a ressocialização do apenado. Já fica bem mais específico, mais fácil de pesquisar. Vamos para um outro tema, um outro exemplo. Violência obstétrica. Suponhamos que esse é um tema que desperte a sua atenção. Vamos delimitá-lo? O que seria violência obstétrica? Como ela é tratada no país ou em outros países? Desde quando começou a discutir essa questão? São aspectos que você pode tratar. Então, uma sugestão de delimitação seria: violência obstétrica, uma ofensa a direitos humanos ainda não reconhecida legalmente no Brasil, já que ainda não se disciplina essa violência. A violência política contra a mulher, mas a obstétrica ainda carece de regulamentação. É uma delimitação bem interessante, essa omissão legislativa. Outro tema interessante que você poderia pesquisar, o superendividamento. Bacana, muitos brasileiros super endividados. Como a gente poderia delimitar esse tema? Você pode tratar do superendividamento do servidor público, não é? Os consignados no contra-cheque. Olha uma sugestão aí de delimitação. O superendividamento, a responsabilidade civil pós-súmula 297 do STJ, na concessão do empréstimo consignado ao servidor público superendividado. O STJ editou uma súmula sobre isso. Será que ela alterou o cenário jurídico a esse respeito? Então, é um tema bastante plausível de ser investigado pela internet, no site do STJ. Olha que interessante. Um outro exemplo de tema, a adoção. Como é que poderíamos delimitar esse tema? Uma sugestão é no caso de desistência no processo de adoção dos adotantes. Eles podem desistir? Se desistirem, podem gerar o dever de indenizar a pessoa do adotado? Então, é interessante, uma delimitação do tema seria responsabilização civil dos pretendentes à adoção nos casos de desistência. Então, se desistirem, e aí, como ficaria? Pode devolver aquela criança? E, por fim, um último exemplo de delimitação de tema. Vamos supor que você queira falar de fake news e de eleições. Muito interessante, mas a que eleições especificamente você gostaria de se referir? Eleições presidenciais, municipais, para governador, para deputados, eleições de 2022 ou de um ano anterior, né? Então, a atuação de algum tribunal, no caso aqui, elegemos o TSE, os métodos de combate às fake news no TSE durante as eleições presidenciais de 2022. Então, você pode delimitar de acordo com aquilo que você tem mais acesso à informação, de forma a tornar o objeto pesquisável. Gostou? Muito bem. Então, escolhido o tema, delimitado esse tema, agora eu vou ensinar você a identificar o seu problema de pesquisa. Como o nome diz, problema de pesquisa é aquilo que você quer investigar. Por quê? O que é que te inquieta? Que questão você quer responder?
Esse é o seu problema de pesquisa. Então, o problema de pesquisa são questões não resolvidas sobre o seu tema que merecem e que podem ser discutidas. E que podem, porque você pode escolher um problema muito amplo, você se colocar uma questão que ainda não há solução plausível para ela. Por exemplo, a superpopulação carcerária, as razões do aumento dela. Nossa, é um fato tão complexo e tantos fatores podem estar associados a ela que não é possível de se explicar numa monografia ou num TCC de graduação ou mesmo de mestrado. Ou, por exemplo, a questão do superendividamento dos consumidores mesmo. Por que razões? Nossa, várias razões que podem estar atreladas, econômicas, psicológicas, sociais, de crise de saúde pública, pandêmicas. Então, o seu problema ele tem que ser pesquisável, tudo bem? E ele vai ser pesquisável na medida em que você fez uma boa delimitação do tema. Se você está com dificuldade de responder essa questão, a esse problema, é porque o seu tema pode ser mais delimitado, melhorado. Então, o problema, meus amigos, é qual é a dificuldade, o que você gostaria de ajudar a resolver, qual é a sua inquietação. Então, esse problema ele tem que ser científico, ou seja, explicável cientificamente, por meio de uma hipótese, de variáveis, a gente pode investigar, não muito amplo, tá certo? Vamos para exemplos práticos de como identificar um problema de pesquisa. Voltando àqueles temas que falamos, por exemplo, o feminicídio, né? Delimitamos o tema na natureza jurídica dessa qualificadora. Olha um exemplo do problema. O problema é uma questão. O seu problema de pesquisa vem sob a forma de uma pergunta, de uma indagação, um ponto de interrogação. Olha aqui, um exemplo. Qual a natureza jurídica da qualificadora do feminicídio? Quais as consequências disso? É isso que você se propõe a investigar. Vamos ver numa outra questão? Olha lá, na ressocialização do preso. Lembra que delimitamos o tema na ressocialização pelo trabalho? E qual seria o problema de pesquisa? Como o trabalho, dentro e fora dos presídios, pode contribuir para a ressocialização do apenado? Então, o problema é uma pergunta que você se propõe a responder. Percebe? Então, o problema sempre termina com um ponto de interrogação. Um outro exemplo do problema de pesquisa. Lembra da violência obstétrica? Nós delimitamos esse tema da seguinte forma. Violência obstétrica, uma ofensa a direitos humanos ainda não reconhecida legalmente no Brasil. E qual é o problema a esse respeito? A violência obstétrica é reconhecida no Brasil como uma ofensa a direitos humanos? É ou não é? Se sim, aonde está reconhecida? Como regulamentar? Onde está definida? Se não está, como podemos fazê-lo? Como podemos definir? Que exemplos de outros países, outros lugares podemos seguir? Percebe? Então, o problema é sempre uma pergunta. Naquele outro caso do superendividamento do servidor público, olha lá, delimitamos sobre a responsabilidade dos bancos depois que o STJ editou essa súmula. Bancos que concedem crédito consignado indeterminado aos servidores públicos que superendividam. Então, o problema é, será que a responsabilidade civil dos bancos foi alterada após a edição dessa súmula do STJ, nesse tipo de empréstimo? É um problema de pesquisa muito interessante. Outro caso que falamos, nosso penúltimo caso aí, a adoção, a desistência da adoção. Lembra que delimitamos aqui qual é a responsabilidade civil dos pretendentes à adoção que desistem no meio do processo? E aí, eles são responsáveis? Tem que indenizar alguma coisa? É essa a nossa problemática. Olha lá, se os adotantes desistirem da adoção, podem ser responsabilizados civilmente pelo dano que causarem aos adotandos, que já foram abandonados uma vez e sofrem um novo abandono? E aí? Então, esse é o problema, uma pergunta que termina aí com um ponto de interrogação. E, por fim, no nosso último exemplo prático, sim, porque aqui a gente ensina e pratica. Olha lá sobre as fake news e as eleições. Lembra que delimitamos nossa pesquisa nas eleições de 2022 para presidente
e os métodos do TSE de combate às fake news, qual seria o nosso problema? Como o TSE está se preparando para combater as fake news nas eleições presidenciais de 2022? Não é isso que a gente quer investigar? Então, o problema é uma pergunta. Perfeito? O que é que você quer investigar? Qual é a sua inquietação? É o seu tema delimitado transformado numa pergunta. Bem, meus amigos, visto que é um problema de pesquisa, como identificar, ele vai ser o seu norte, que você vai seguir para responder. E se você colocar essa pergunta na sua introdução, é sua obrigação respondê-la expressamente na conclusão, tá certo? Nunca se esqueça. Se você colocar essa pergunta, todo o questionamento que você colocar na sua introdução, você deve respondê-lo na conclusão. Já fica a dica, mas trataremos melhor sobre isso quando falarmos de introdução e conclusão. Por fim, o último assunto da aula de hoje, que eu gostaria de falar com vocês, é sobre o seu objetivo de pesquisa. Nós temos um objetivo geral, guarda-chuva, bem grande, e objetivos específicos da pesquisa. Vamos ver lá. O objetivo, meus amigos, sempre começa com verbo. O nosso objetivo é explicar, é definir, é analisar, identificar, discutir, refletir. Esse é o nosso objetivo. Ele sempre começa com verbo e ele sempre termina com um ponto final. Lembra que o problema era uma pergunta e tinha um ponto de interrogação? O objetivo termina com um ponto final. Sabe como identificar o seu objetivo geral? Você vai transformar a sua pergunta, o seu problema, numa afirmação, com um ponto final e colocar um verbo antes. Como é isso, professora? Olha o que eu vou te mostrar, se liga. Lembra do nosso problema no feminicídio? Olha qual era o nosso problema de pesquisa. Qual a natureza jurídica da qualificadora do feminicídio e quais as consequências disso? Como ficaria o nosso objetivo? Verbo, olha lá o verbo e ponto final. Olhando o nosso problema, vamos colocar o verbo aqui. Identificar a natureza jurídica da qualificadora do feminicídio e suas consequências. Ponto final. Esse é o seu objetivo de pesquisa. Transforme a pergunta, o seu problema, numa afirmação e coloque um verbo no infinitivo no começo. É simples assim. E o seu objetivo geral, guarda-chuvão, identificar a natureza jurídica. E quais seus objetivos específicos? Vamos fatiar esse objetivo? Olha aqui um exemplo. Primeiro, saber o que é feminicídio. Ora, se você coloca no seu tema, no seu título, uma palavra, é seu mistério, é sua missão defini-la, dizer o que significa. O que você quer dizer com feminicídio? Então, qual é a definição de feminicídio na doutrina e na lei, por exemplo? Então, o primeiro objetivo é definir o que é o feminicídio. Depois, definir o que são qualificadoras de um tipo penal. O que é uma qualificadora objetiva, o que é uma qualificadora subjetiva e quais as consequências disso, tudo bem? E, principalmente, no feminicídio, não é? Ao final, você, dada aquela definição, você vai falar essa qualificadora do feminicídio. Então, é subjetiva ou objetiva? Na prática, isso se traduz em quê? É esse o seu objetivo de pesquisa. Veja, é um passo a passo os objetivos específicos. Então, define o que é feminicídio, define o que são qualificadoras, os seus tipos. Você, baseado nessas definições, identifica qual é a do feminicídio e quais as consequências jurídicas disso. Veja, tese, antítese e síntese. Tese, feminicídio, qualificadoras e a qualificadora do feminicídio. Percebe? Esses são seus objetivos específicos. Você pegou aquele geral e esmiuçou. Agora a dica matadora. Esses objetivos específicos que você se propôs, que você elencou aí, são os seus capítulos. Simples assim. 4 capítulos aí na sua monografia. Tá pronto. Vamos ver se funciona para os outros temas? Olha só que legal essa forma. Então, lembra do tema da ressocialização do preso, que nós delimitamos aí sobre a importância do apenado, do trabalho para a ressocialização do apenado? Então, o problema, vimos lá, a pergunta, como que o trabalho dentro e fora do presídio pode contribuir para a ressocialização do apenado?
Vamos transformar isso num objetivo? Verbo no infinitivo e ponto final. Então, olha aí o nosso objetivo, ó. Pode todos aqueles verbos. Nosso objetivo aqui, por exemplo, ó, analisar como o trabalho dentro e fora dos presídios pode contribuir para a ressocialização do apenado. Ponto. Esse é o objetivo geral, guarda-chuvão. Vamos fatiá-lo? Vamos esmiuçá-lo? Primeira coisa, o que é que você acha que a gente tem que começar definindo aí, conceituando no nosso trabalho? O que é o trabalho? O que que a gente pode considerar como trabalho do apenado? O estudo, a atividade física, o que que a gente pode considerar como trabalho para o apenado? Ele limpar a cela? Ele trabalhar na cantina? Trabalhar numa obra? Na panificação? O que é considerado trabalho do apenado? Então, é um conceito que está lá no seu título e que você tem que definir, tá certo? Depois, um outro objetivo específico. Identificar as formas de trabalho que ele pode exercer dentro e fora dos presídios. Então, dentro ele pode trabalhar, sim, fazendo serviços manuais, numa oficina de bola, mecânica, de funilaria de autos, ou consertando uma marcenaria, carteiras para a rede pública, fabricando bandeiras, qualquer coisa assim. E o trabalho fora do presídio, numa obra pública, numa construção. Então, definir o que é trabalho, as formas desse trabalho, é o segundo objetivo, e avaliar como esse trabalho pode contribuir para a ressocialização. O trabalho edifica o homem, ele traz a ele senso de responsabilidade, o homem se sente responsável, importante para a sociedade, o apenado se sente assim quando se sente útil na medida que trabalha. Então, o seu objetivo geral, ele foi fatiado em objetivos específicos. E no final, tchan, 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 esses objetivos serão seus capítulos. Você já tem os seus capítulos prontos. É só colocar o conteúdo que você pesquisou aí. Tá vendo? Vamos mais uma aí? Olha no caso da violência obstétrica. Lembra que delimitamos esse tema? Se a violência obstétrica é uma violação de direitos humanos e se ela é ou não reconhecida no Brasil. Então, vimos aí, ó, transformando num problema. É criar essa delimitação, transformá-la numa pergunta. Olha o ponto de interrogação. A violência obstétrica é reconhecida no Brasil como uma ofensa a direitos humanos? E o objetivo geral, o nosso grandão, guarda-chuvão, como a gente cria? Colocamos um verbo no infinitivo no começo e tiramos esse ponto de interrogação e colocamos um ponto final. Fazemos uma afirmação. Olha aqui um objetivo geral. Olha o verbo que a gente coloca no infinitivo. Lembra? Explicar, analisar, identificar, refletir. Olha lá, identificar se a violência obstétrica é reconhecido no Brasil como uma ofensa a direitos humanos. Veja, vamos esmiuçar esse objetivo grandão em objetivos menores, pesquisáveis. Vamos lá? Lembra o primeiro deles? Os conceitos que a gente utiliza, precisamos defini-los, né? Isso faz parte da metodologia. De que violência estamos falando? O que a gente entende por isso? Então, o primeiro objetivo aí pode ser explicar o que é violência obstétrica. Então, por exemplo, falar para a parturiente calar a boca é uma violência obstétrica? Fazer aquele corte lá é uma violência obstétrica ou não? Dar anestesia é considerado violência obstétrica ou não? Precisamos definir do que estamos tratando. Depois, identificar se ela seria uma violação aos direitos humanos. Onde estão os direitos humanos? Onde são reconhecidos? Existe a violência obstétrica? Ela está descrita como tal ali? É também um objetivo específico, né? E analisar se no Brasil temos alguma disciplina a esse respeito. Tá aí 3 objetivos específicos que serão os capítulos do teu TCC, do seu artigo ou da sua monografia. Que tal? Vamos para mais um tema? Olha lá, então aqui a gente dá a teoria e a prática. Vamos analisar. Espero, com certeza, confio que ao final dessa aula você já vai ser capaz de pegar aquele tema que você escolheu, aquele tema bacana na aula passada e vai identificar aqui o seu problema de pesquisa, objetivo geral específico. Olha lá. Lembra o tema? Superendividamento do servidor público.
Delimitamos, falamos como é o entendimento depois da súmula 297 do STJ, transformamos numa pergunta que a gente vai pesquisar e agora vamos transformar a nossa pergunta, o nosso problema em um objetivo. Lembra como se faz? Pega um daqueles verbos de investigação no infinitivo, investigar, analisar, explicar, discutir, refletir, e transforma essa pergunta numa afirmação. Esse ponto de interrogação vai virar um ponto final. Lembra? Então, olha aqui um objetivo geral. Avaliar as alterações na responsabilidade civil dos bancos com a edição da súmula 297 do STJ, ao conceder o empréstimo consignado ao servidor público superendividado. Nossa, que tema grande! Mas é porque os termos são muito amplos. Mas veja, o tema não está amplo, ele está muito bem delimitado. Quer ver só? Vamos fazer um teste? Quais os conceitos chaves aí desse seu tema, desse seu objetivo? Então, vamos defini-los. Primeira coisa, o que é superendividamento? Quanto por cento do salário, do orçamento mensal, a gente considera que a pessoa está super endividada, tá certo? Outro conceito aí, o que é o crédito consignado ao servidor público? É aquele que desconta direto do seu contra-cheque, que ele nem vê a cor do dinheiro? São dois conceitos centrais aí nessa pesquisa. Depois, definir essa súmula 297. O que ela fala? Do que ela trata? Por que ela foi editada, né? E, por fim, avaliar se a responsabilidade dos bancos mudou ou não depois da edição dessa súmula. Mas, professora, isso é verificável? Sim, plenamente verificável. Consulta o STJ, a jurisprudência do tribunal, lá na página dele, coloca essa súmula 297 e você vai achar julgados depois dessa súmula e você vê as mudanças no cenário. Tudo bem? Interessante aí. Então, esse é um exemplo de monografia com 4 capítulos, tá certo? Não há uma fórmula pronta para dizer, sua monografia deve ter 2, 3, 4 capítulos. Isso depende do seu tema, tá certo? Então, não há uma fórmula pronta, mas, geralmente, fica entre 3 e 5 capítulos. Menos que 3, pense se você não pode expandir mais aquele seu objetivo geral, você não pode fatiar. Mais que 5, provavelmente seu tema está muito amplo, tá certo? 3 é muito ideal, mas 4 também é muito bom. Vamos para o outro exemplo? Tema: desistência da adoção. Delimitamos falando da responsabilidade civil dos adotantes que desistem de adotar. Transformamos esse tema num problema, numa pergunta, e agora vamos fazer o objetivo geral. Vamos pegar essa pergunta, colocar um verbo e um ponto final. Vamos lá? Olha lá, um objetivo geral. Analisar se os adotantes que desistirem da adoção podem ser responsabilizados civilmente. Vamos estabelecer os objetivos específicos? Vamos fatiar? Então, olha lá. Primeira coisa, lembra os conceitos que é importante definir? Olha lá. Explicar o que é a adoção. A adoção é um instituto muito específico que está previsto lá no direito civil. É diferente de guarda, é diferente de tutela. A adoção tem efeitos patrimoniais, no nome, etc., que a gente precisa tratar. E depois, falar quais os casos em que o adotante poderia desistir de adotar, se é que pode, tá certo? E que casos seriam? E nesses casos, se eles desistem, gera algum dever de indenizar? Eles podem ser responsabilizados por isso? Como fica essa criança que foi desistida, entre aspas, não é? Então, veja que temos os 3 objetivos específicos e, com isso, já os capítulos do seu trabalho. Por fim, meus amigos, o último tema, já nos encaminhando para o final dessa aula, fake news e eleições. Delimitamos nas eleições presidenciais do ano de 2022 e a atuação do TSE. Perguntamos se o TSE está preparado para combater essas fake news e como é que ele está preparado para isso, o que ele fez, né? Então, nosso objetivo geral, lembra que é um verbo? Pega aquela pergunta, coloca o verbo avaliar como o TSE está se preparando para combater as fake news nas eleições presidenciais de 2022. Transformamos aquela pergunta numa afirmação. E agora? Vamos fatiar? Objetivos específicos. Quais os conceitos centrais desse nosso tema aí? Primeira coisa, fake news, não é?
Definir o que são fake news. O que é notícia falsa ou não? Opinião é fake news? E aí, precisamos definir isso, que a gente entende por fake news. Identificar se elas interferem na eleição presidencial. Ou sim, é possível 60% dos eleitores se dizem influenciados por fake news ou influenciáveis. Isso pode decidir uma eleição? Como? Como elas são veiculadas? É pela internet? Qual a responsabilidade desses meios de comunicação, das redes sociais, né? Identificar como elas podem interferir numa eleição. E saber se o TSE está preparado para combatê-las. Se ele consegue tirar do ar um site, se ele consegue bloquear um perfil, interromper um conteúdo, o TSE tem formas para isso? É o objetivo. Veja que trabalho super interessante, super delimitado, já os seus capítulos prontos. Então, meus amigos, não tenham pressa em escolher um tema que te traga prazer em investigar, em estudar, que aguce a sua curiosidade. E faça aquela pergunta que você quer saber, uma pergunta investigável, bem delimitada, e daí a sua monografia foi, que é uma beleza. Tá certo? Espero que você tenha gostado da aula de hoje e continue ligado aí no nosso curso, que nós temos informações muito interessantes para você aí na redação da sua introdução, da sua conclusão, para você fazer um trabalho de excelência e digno de elogios. Ele estará no repositório, com certeza, para consultas futuras. Gostaria de terminar a aula de hoje com essa frase. O TCC não é uma obrigação, é uma oportunidade. O TCC não precisa ser chato. Encare o TCC como uma oportunidade de aprender, uma coisa que você conhecer mais um assunto pelo qual você se interessa e que você gostaria de saber mais. Não é muito mais agradável saber assim, em vez de ter que estudar, eu quero aprender por algum motivo. E essa oportunidade incrível de você fazer o seu primeiro trabalho científico e prosseguir nessa produção. Vem comigo, que vai ser um prazer te acompanhar nessa caminhada. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.